aqui a nossa querida Igreja de Expressão Portuguesa de Tino, e que Deus possa abençoar e prosperar a vida espiritual de cada um de vocês. Eu estou feliz, como o pastor Paulo Bechara mencionou, por trazer a minha namorada junto. Essa vez é a terceira vez que ela vem. Primeira vez em 92, segunda vez 2010, e agora eu já vim aqui inúmeras vezes, já perdi a conta. Sempre a gente tem, nessa época do ano, as reuniões do Instituto de Pesquisas Bíblicas nessa região, e por coincidência ela trabalha naquele departamento da Associação Geral. Nós vamos ter alguns momentos, eu acho, muito interessantes hoje à tarde, algumas perguntas que vocês têm. Talvez eu fale um pouquinho de algum detalhe a mais, e se você tiver uma pergunta, por favor, vamos aproveitar a oportunidade que teremos logo após o almoço, brevemente. Eu gostaria de começar nossas considerações com uma pergunta. Quantos de vocês já assistiram o filme Hachi? Ok. Alguns. Em português o título é Para Sempre ao Seu Lado. Pelo menos é o que eu descobri. Mas de vez em quando a Marli consegue me acompanhar em alguma das viagens. E em novembro do ano passado nós fomos para Manila, nas Filipinas, onde a gente tinha um simpósio por lá. E a gente aproveitou a passar um fim de semana, fazer uma programação também em Tóquio e numa outra cidade do Japão. E naquela ocasião eu consegui realizar um sonho que eu tinha há bastante tempo: visitar a estação de trem Shibuya, em Tóquio, onde aconteceu a verdadeira história de Hachi. O nome mesmo carinhoso em japonês é Hachiko. E em 1924, um professor de agricultura da Universidade de Tóquio encontrou esse cachorro e pegou para ele. É de uma raça que, pelo menos pelo que eu li, se descobriu que tinham só ainda 30 cachorros daquela espécie, que é Akita. Eu não sei se hoje tem mais ou não, mas o certo é que ele se tornou um companheiro daquele professor. Aqueles que assistiram o filme conhecem a história. Sei que o filme tem um pouquinho de exagero em um ponto ou outro, mas basicamente ali eu acho que ficou bastante fiel. Mas o certo é que em maio de 1925, esse professor de agricultura da Universidade de Tóquio, ele teve uma hemorragia cerebral e acabou morrendo. Mas o cachorro, por mais de 9 anos, sempre ia, no final do dia, para a estação de Shibuya para aguardar o seu dono, que nunca mais retornou. No início, algumas pessoas o enxotavam ali, etc., mas não adianta, ele voltava sempre, passava fome, etc. E finalmente, interessante que um ex-aluno daquele professor percebeu o comportamento daquele cachorro e escreveu um artigo num jornal local que chamou a atenção do cachorro, e depois vários artigos. E o cachorro se tornou muito conhecido depois daquela época. Mas, 9 anos depois, ele estava com câncer, o cachorro, e alguns outros problemas, e faleceu. E interessante que o cachorro foi cremado, o corpo dele, e as suas cinzas foram levadas ao cemitério onde o professor, que foi dono dele, estava, e colocado ao lado dele. Eu creio que o título em português desse filme foi muito interessante: Para Sempre ao Seu Lado, inclusive na morte. Quão diferente seria o mundo se os seres humanos
tivessem a mesma lealdade de Hachiko, esse cachorro. E o texto que foi lido anteriormente para as nossas considerações, eu gostaria de convidar você outra vez a abrir a Bíblia em João capítulo 14, os versos 16 e 17 para as nossas considerações. E aqui diz o texto: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu dei o título, lógico, o título do filme é Para Sempre ao Seu Lado, mas eu troquei até o título da nossa mensagem para sempre com você. Não é só ao nosso lado o Espírito Santo, mas conosco. E o verso 17 acrescenta: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Eu não sei se você parou para olhar o final do verso 17. Eu não sei se parece que há muito tempo atrás eu até falei um pouquinho sobre isso aqui nessa igreja, mas veja o seguinte, só relembrando, o que Jesus está fazendo neste texto? Ele está fazendo uma promessa ou prometendo algo que os discípulos já tinham. Seria mais ou menos como eu dissesse o seguinte: eu vou lhe dar de presente este objeto aqui. Eu vou dar de presente para esta igreja, essa igrejinha aqui. Só que esta igreja já pertence a vocês, só que eu vou dar de presente para vocês. Como é que posso eu dar para você um presente que já é seu? Isso parece uma contradição. Jesus aqui nesse texto está dizendo mais ou menos o seguinte: olha, eu vou conceder para vocês o Espírito Santo, só que o Espírito Santo que eu vou lhes conceder é o mesmo que vocês já têm. E como é que funciona isso então? A pergunta é: quem é esse Espírito Santo? Qual é a sua obra? E por que hoje várias pessoas negam a personalidade do Espírito Santo? Você já pensou um pouquinho sobre isso? É lógico que o nosso tempo é bem escasso e eu convidaria, se você tiver uma Bíblia, independente se for uma Bíblia impressa ou uma Bíblia eletrônica, acompanhe. E se você tem condições de grifar, até não seria nada mal você marcar algum texto bíblico. Nós vamos realmente estudar a palavra de Deus aqui. E o que a Bíblia diz sobre o assunto? É óbvio que muito mais poderia ser dito. Eu lecionava até no seminário essa disciplina, doutrina da Trindade do Espírito Santo, era um semestre todo e não era suficiente. Agora imagina aqui alguns minutos. Mas eu não sei se você já ouviu falar, algumas pessoas acham que o Espírito Santo começou a atuar no Novo Testamento, através do Pentecostes. Mas a Bíblia coloca o Espírito Santo do início ao fim. Você não precisa abrir a sua Bíblia nesses textos, mas a primeira alusão ao Espírito Santo você já tem em Gênesis capítulo 1, verso 2. Lembra ali? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face do abismo. O Espírito já estava presente ali. E se você for para o livro do Apocalipse, no último capítulo, o capítulo 22, verso 17, fala do Espírito também. Então, a Bíblia, além de ter sido inspirada pelo Espírito Santo, ela está permeada de alusões ao Espírito Santo. E lógico, como eu lhe disse, é muito pouco tempo para a gente passar por ele. Agora, a pergunta é: quem é o Espírito Santo? E aí as opiniões se dividem. Algumas pessoas já acham que o Espírito Santo é só uma energia. E por que isso? Porque o Espírito Santo é chamado de Espírito.
e sendo chamado espírito, na concepção popular de muita gente, se é espírito não pode ser pessoa, se é pessoa não pode ser espírito. Só cuidado com isso, porque a Bíblia diz que Deus é espírito, mas ao mesmo tempo é um ser pessoal. E não tem como a gente separar os dois. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Agora, se é mistério, não se pode estudar. É isso? O que você me diz? Algumas pessoas dizem, se é espírito, não pode estudar. Se é mistério, não pode estudar. Não. Acontece o seguinte: os mistérios, o próprio plano da salvação é um mistério da piedade. A natureza de Deus é um mistério. Mistérios só se estudam até onde a revelação, ou seja, a palavra de Deus nos leva. Ok? Está claro esse ponto? Então veja o seguinte, mas na Bíblia o Espírito Santo é descrito como sendo um poder, uma influência, mas mais do que isso também uma pessoa. Interessante que lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, você tem vários textos que Deus fala de si mesmo no plural. E no original você tem o singular, você tem o dual, ou duas pessoas, e tem o plural. E Deus se refere a si mesmo no plural. Alguém de vocês lembra de algum texto onde Deus se refere a si mesmo assim? Façamos o homem a nossa imagem. E o que aconteceu na Torre de Babel? Desçamos. Lembra disso? Tem várias alusões assim. Isso é uma evidência, não é uma prova. Mas eu gostaria, sem gastar muito tempo, convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías 48, que é um texto que eu acho muito importante e normalmente não se lê sobre isso. Isaías 48, 16. E esse é um dos textos que compensa ser marcado na sua Bíblia. Isaías 48, 16. O texto diz assim: chegai-vos a mim, e ouvi isto, não falei em segredo, desde o princípio, desde o tempo em que isto vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Aqui diz, agora o Senhor me enviou a mim. E quem que é esse mim? Já pensou alguma vez? Não é o profeta. Como é que eu sei que não é o profeta? Pelo que diz antes. Aqui em cima no verso 12, se você der uma olhada, diz assim: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra. O verso 13, né? E a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão. E vai embora. Você acha que o profeta Isaías é o primeiro e o último, e foi ele que fundou a terra e estendeu os céus? Não. Nunca. Ele não é um criador. Veja, eu preciso de um voluntário que seja disposto a ler alguns textos para você não se cansar de sempre ouvir a minha voz o tempo todo. Alguém estaria disposto a pegar o microfone e ler para nós? Nem precisa vir aqui na frente. Pode ficar lá mesmo. Ok. Bom, você pode também já aproveitar e ler no próprio microfone, aí, se for o caso. Ok. Não, você pode sentar ali que vai ter muito texto para você ler. O seu trabalho não vai ser tão fácil assim como você imaginava. Mas vamos só refletir um pouquinho sobre isso. Aqui, o Senhor Deus envia a mim, ou seja, a Cristo que está falando, e o seu Espírito. O que você me diria se eu dissesse o seguinte: eu agora, Alberto Tinho, estou me enviando para o piano? Você acha que faz sentido? Eu estou me enviando ao piano?
Você diz, esse cara está maluco. Eu não me envio. Para eu enviar alguém, eu tenho que pelo menos ser distinto dele. Eu não posso lhe enviar se você não for outra pessoa. A mim mesmo eu não me envio. Então, quando o texto fala que o Senhor Deus enviou a mim, e quem é esse mim? É aquele que é mencionado como o primeiro e último, e aquele que fundou a terra e estendeu os céus, ou seja, o Criador. E o seu Espírito é indício que os três têm que ser distintos um do outro, não pode ser a mesma coisa. Agora tem um livro da Bíblia que, se você quiser ter uma experiência muito interessante, é o livro do profeta Ezequiel. Em nenhum outro livro do Antigo Testamento, a personalidade ou a pessoa do Espírito Santo é tão evidente como no livro do profeta Ezequiel. E seria bom um dia você dar uma lida nesse livro aqui, dessa perspectiva. Mas vamos só ler um texto aqui que é Ezequiel 8. Ezequiel capítulo 8, versos 3 e 4. E exatamente. Ezequiel 8, 3 e 4. Veja que interessante o verso. Estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem que provoca ciúme. E a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Você percebe que quem leva o profeta? O Espírito Santo tem capacidade de levar o profeta. Então o Espírito Santo leva o profeta até o templo em Jerusalém. E o que ele encontra no templo em Jerusalém? O verso 4. Lê de novo o início do 4. E a glória do Deus de Israel estava ali. Então veja o seguinte: o Espírito Santo leva o profeta ao templo. Quando chega no templo, lá já está a glória de Deus. Isso significa que o Espírito tem que ser distinto da glória de Deus. É incrível, sabe, que tem vários outros textos aqui. Esse é só um para você ter uma ideia no início, como o Espírito Santo agiu lá no Antigo Testamento, falando com o profeta, levando o profeta e várias outras coisas. Agora vamos rapidamente ao Novo Testamento e o livro de Mateus, que é o mesmo livro que que nós estamos estudando na lição da Escola Sabatina desse trimestre. Mateus, o capítulo 1. O que diz o verso 18 e o final do verso 20? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Veja, se aqui diz que foi grávida pelo Espírito Santo, em outras palavras, ela ficou grávida do Espírito Santo. E se o mesmo, como algumas pessoas dizem que o Espírito Santo é o mesmo Jesus. Se esse fosse o caso, então Maria estava grávida, quer dizer, engravidou de si mesma. E o que diz o final do verso 20? Só no final ali. Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Do contrário, não faria sentido esse texto se, como alguns dizem, veja, o Espírito Santo é a mente de Deus. Uma vez eu estava conversando com alguém e eu perguntei, quem que é o Espírito Santo? Ele disse, é a mente de Deus. Outra pessoa disse,
É a mente do Espírito Santo. Mas afinal de contas, é a mente de Deus ou é do Espírito Santo? E a pessoa não sabia dizer, mas dizia que era a mente. Nesse caso, o texto não faria sentido, praticamente. Agora vamos ver um outro texto que é Mateus 3, 16 e 17. O que nos diz ali, quando Jesus foi batizado? Interessante que Mateus usa a expressão Espírito de Deus e Lucas fala Espírito Santo. Então, se você tem dúvida o que é isso, é o mesmo Espírito Santo. O que diz ali Mateus 3, 16 e 17? Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante, abriram-se-lhe os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Uma voz dos céus disse: Esse é o meu Filho amado, em que me comprazo. Então, em outras palavras, esse é um texto bem conhecido, muito usado, que fala ali de que Jesus estava sendo batizado, o Espírito Santo veio sobre ele e Deus o Pai falou. Mas notem o verso que segue, o capítulo 4 e o verso 1. Esse texto é muito importante. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você lembra do texto que nós lemos inicialmente? O texto lá de Ezequiel, que o Espírito Santo levou o profeta para o templo. E agora esse mesmo Espírito Santo leva o próprio Jesus. Ora, se o Espírito Santo fosse Jesus, como seria esse? Como você me explicaria esse texto? Que se fosse a mente de Cristo. Não sei se está claro o ponto. Você vê que aqui o próprio Espírito Santo leva ao deserto Jesus para ser tentado. Vamos com um pouquinho de paciência ler mais 3 textos sobre esse assunto. Um deles é em João agora, no Evangelho de João, o capítulo 14. E o verso 16 e o 26 agora, que nós não havíamos mencionado antes, o 26. Leia o 16 primeiro. João 14, 16 e 26. 16. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Ora, veja uma coisa, se o Espírito Santo fosse o mesmo Cristo, para que rogar para o Pai? Ele mesmo já podia ir e acabou a história. Agora aqui diz que Jesus rogaria ao Pai e o Pai enviaria outro Consolador. E o que diz o verso 26? Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Que você vai ver nitidamente uma distinção entre os 3. Mas tem 2 textos do Novo Testamento ainda que compensaria você dar uma olhada neles. E um deles é o texto de Romanos capítulo 8, e o verso 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. 26. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ok, primeiro até aqui. Nesse texto aqui fala que o Espírito Santo intercede por nós, porque a gente não sabe nem orar direito. A gente ora de um jeito, e talvez não seria a maneira adequada. Agora, para interceder é necessário que seja uma pessoa, não tem outro jeito, né? Uma energia não intercede por nada. Agora veja o que diz o verso 27, que é um texto poderoso. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito,
porque segundo a vontade de Deus é quem intercede pelos santos. Tem alguma outra tradução aqui que diz assim: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Então, em realidade, o termo mesmo seria a mente, mas lógico. Agora, para ter uma intenção, tem que ter uma mente também. Não estou dizendo que a tradução não seja adequada, mas veja o seguinte: se o Espírito Santo fosse, como alguns alegam, a mente do Pai ou a mente de Cristo, independente do que você quiser, como é que você me explicaria esse texto? Porque esse texto fala que o Espírito Santo tem mente. Então seria a mente da mente? Não faz sentido. Então você vê nitidamente que o Espírito Santo transparece entre muitos outros textos que podiam ser mencionados, mas eu não quero estender muito a nossa reflexão aqui, que o Espírito Santo é uma pessoa, é um ser divino, que também está presente em toda a parte. Como é que se explica isso? Não tem explicação. Como disse alguém, se você compreendesse plenamente a Deus, você se tornaria um Deus. Não sei se você já viu um pensamento, tem um pensamento que diz assim: para entender um gênio, só outro gênio. Não é a pessoa que não conhece muito que vai entender a capacidade do indivíduo. Não é você nem eu que vamos entender plenamente quem era Albert Einstein, ou Einstein, como vocês quiserem pronunciar. Mas veja o seguinte, você tem que, para entender o que ele conhece, só uma pessoa que seja um gênio, e para entender a Deus, só outro Deus. Nós só conseguimos entender um pouco, então não se preocupe se você não compreende plenamente a Deus. Mas eu estava fazendo uma programação numa igreja em São Paulo, e para minha surpresa, na programação do sábado à tarde, tinham duas pessoas que não criam no Espírito Santo como uma pessoa. Creio que o Espírito Santo era o mesmo Deus o Pai. E aí eu pedi para eles mesmos lerem um texto, que é um texto interessante. Eles se surpreenderam com o que é dito por Paulo nesse texto de Atos, capítulo 19, verso 1 a 7. E esse texto é muito importante nesse assunto. Atos capítulo 19, verso 1 a 7. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso e achou ali alguns discípulos e perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele: em que fostes batizados então? Responderam: no batismo de João. Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e lhe falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Você percebeu o que esse texto está dizendo? Paulo chegou a um determinado lugar, a Éfeso, e ali haviam pessoas que haviam já sido batizadas no batismo de João. E ele chega para eles e pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando foram batizados? E qual foi a resposta? Nem ouvimos falar. Lê o resto. Quem falou aí? Nem ao menos ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Então a questão não é sobre qualquer outra coisa, é sobre a existência do Espírito Santo. Nós nem ouvimos falar que o Espírito Santo existe. E qual foi a reação de Paulo? Que fostes batizados.
então vocês vão ter que ser rebatizados, porque vocês não creem na existência do Espírito Santo. Veja, se ele já havia aceito a Deus o Pai, que todo judeu aceitava, não tinha nenhuma dúvida. Já aceitaram a Jesus como prometido Messias. Agora, se o Espírito Santo fosse meramente o mesmo Pai, Deus o Pai, ou a mente dele, ou mesmo o Cristo que eles já ouviam falar, porque eles eram crentes já, não eram só judeus, eles eram cristãos batizados, mas não tinham ouvido falar no Espírito Santo. Paulo podia simplesmente ter dito para vocês: não se preocupem, que esse Espírito Santo que a gente fala aqui é a mente do Pai que vocês já aceitaram. Ou podia dizer: é a mente do Espírito de Cristo que vocês também já aceitaram. Mas por eles não crerem que o Espírito Santo existia, eles foram rebatizados. Você pode entender como quiser, mas eu creio que aqueles que duvidam da existência do Espírito Santo e querem voltar, ou querem vir à igreja, deveriam ser rebatizados. Sabe que tem muitos outros textos interessantes, mas pega, por exemplo, por que Jesus fez aquela distinção? Lembra daquele texto quando ele chega ao ponto de dizer que se alguém blasfemar contra o Filho, ou contra alguma coisa, lhe será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado? É lógico, aí vem a questão do que é o pecado contra o Espírito Santo, e a gente até pode falar em outra ocasião, hoje à tarde, quem sabe um pouquinho sobre isso, mas não é a mesma coisa. Bom, nós podíamos falar bem mais, mas nos minutos que nos restam, eu gostaria de considerar um pouco, e qual é a obra do Espírito Santo? Convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Primeiro vem a justiça ou primeiro vem o pecado? Pecado. O que diz ali em João 16:8? Pecado. Vamos ler esse texto. 16:8. João 16:8. Do pecado primeiro. Sim, porque primeiro vem a consciência do pecado. Sim. E depois Ok, vai lá. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E você acha que isso é importante? Sim. Por quê? Porque o ser humano ele não tem capacidade de convencer as pessoas. O Espírito Santo, ele... Mas eu achei que você tinha capacidade. Você estava dando estudo bíblico lá e convenceram algumas pessoas. Como é que é isso? Não convenço. Não? Não. Ok. Eu posso até tentar convencer. Mas quem trabalha naquilo que você fala? Quer dizer que se não for a atuação do Espírito Santo, a coisa não dá certo? Na minha visão bíblica, sim. Não dá certo. Não, você tem convicção, e isso é bonito, esse é exatamente o ponto. Pois não? A Bíblia foi escrita por homens sob a inspiração do Espírito Santo. Quando nós pregamos a Bíblia, é Deus falando através de sua palavra. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, oram, creem. Então, é uma ajuda, mas o Espírito Santo de Deus está em médio, está enraizado na palavra de Deus. Então, para mim, isso é o suficiente. É interessante uma coisa, eu só queria, como alguns dizem, chacoalhar o galinheiro um pouco, né? Mas veja o seguinte, a senhora White chega a dizer que sem a poderosa atuação do Espírito Santo, a obra de Cristo não seria de nenhum valor. Por quê? Porque nós não aceitaríamos. O sacrifício dele é autossuficiente, logicamente, mas dependeria exatamente do Espírito Santo. O texto bíblico, nós não vamos ler o texto, mas tem um texto do Novo Testamento que diz até que é o Espírito Santo que coloca o amor de Deus no nosso coração. Então, é fundamental. Nós não aceitaríamos o plano da salvação não fosse pela atuação do Espírito Santo. Por isso que sua obra é tão importante, porque ele convence do pecado,
da justiça e do juízo. Agora eu lhe pergunto uma coisa: por que o diabo tem tanto ódio do Espírito Santo? E por que ele está convencendo até algumas pessoas pseudo-cristãos a negarem a existência do Espírito Santo? Por que você acha? É muito simples. Porque o Espírito Santo é o agente que reverte a obra de Satanás. O Espírito Santo trabalha exatamente em oposição à obra de Satanás. Satanás não quer nos levar ao pecado, e o Espírito Santo quer nos afastar do pecado. O Satanás não quer nos levar à injustiça, e o Espírito Santo aqui é dito que ele quer nos levar à justiça. Agora, Satanás não nos quer fazer com que a gente viva a vida como se nem existisse juízo? Aproveita a vida o melhor que você puder. Você não vai dar conta para ninguém. Já o Espírito Santo diz: não, cuidado com esse negócio, porque você vai ter que enfrentar o juízo. Então você percebe que o Espírito Santo é o grande poder de Deus para neutralizar a obra de Satanás na nossa vida. Não é sem motivo que o diabo quer tirar o Espírito Santo da nossa vida, ou pelo menos nos distorcer com o máximo possível de força, porque é exatamente o Espírito Santo que é o grande entrave, aquele que se põe no caminho e trabalha contra a obra de Satanás. Não fosse o Espírito Santo, nós seríamos completamente vulneráveis nesse mundo de pecado. Por isso que ele é tão fundamental na nossa vida. Mas sabe que esse texto aqui de João é muito importante. Nós podíamos falar muito mais sobre isso, mas vamos ficar aqui com João, o capítulo 16. E aqui você tem pelo menos 3 grandes obras do Espírito Santo que são destacadas. A primeira delas já foi mencionada: convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas você tem uma outra no verso 13, João 16, 13. Mas quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas de tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Veja, aqui tem um texto muito importante, você não podia deixar de tê-lo grifado. Quando vier, porém, o Espírito da verdade. Aqui o Espírito Santo chega a ser chamado de Espírito da verdade. Ele vos guiará a verdade que mais me convém, a verdade que mais me agrada. O que diz a palavra? Guiará em toda a verdade. A minha tradução diz: guiará a toda a verdade. Então o Espírito Santo não é o espírito da mentira, nem da meia verdade. Ele é o espírito de toda a verdade. Então, quando alguém se recusa a ouvir a verdade, como diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, como diz o capítulo 17, verso 17, não é o verdadeiro Espírito que está guiando. Pode ser algum Espírito, mas aqui diz que o verdadeiro Espírito é aquele que leva a toda a verdade. Agora, se o Espírito Santo é tão importante assim, você não acha que o Espírito Santo podia se achar? Conhece essa expressão da gíria? Bom, eu sou o Espírito Santo, eu sou o tal, eu sou o bom. O que você me diz? O que diz o verso 14 agora? O terceiro aspecto da obra do Espírito Santo, só nesse capítulo. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. Que coisa maravilhosa! A obra do Espírito Santo é centralizada nele mesmo. Agora o Espírito Santo chega e diz o seguinte: veja, eu sou o bom, eu sou o tal, Satanás é isso, e eu estou aqui. É essa a obra dele? Não.
Como você definiria a obra do Espírito Santo? Ela é uma obra cristocêntrica. Eu gosto muito de uma expressão que diz o seguinte, como um professor uma vez mencionou: o Espírito Santo é como aquele pequeno prego na parede que ninguém lembra que ele existe, mas que sustenta o maravilhoso quadro de Jesus Cristo. Lembra do Wilson Duarte que falava isso, pastor? Então, essa é a obra. A Marli e eu, nós tivemos ontem, eu visitei outro lugar aí em Los Angeles que eu tinha interesse de um dia conhecer, que é Azusa Street, não Azusa Avenue, que é a grande que vocês conhecem, mas uma rua de uma quadra só de extensão. E na esquina daquela quadra, que é o número 312 da Azusa Street, no ano de 1906, ocorreu o primeiro movimento, o primeiro reavivamento pentecostal moderno, que é tido como o início do movimento pentecostal mundial até no ano de 1906, lá em Los Angeles. Hoje você só tem uma plaquinha ali, o edifício é outro, não tem mais nada daquilo, mas aquilo foi muito importante. Até interessante uma coisa, há um livro em português, não sei se alguém já ouviu falar, do fundador um dos que passou por lá e recebeu o batismo do Espírito Santo e falou em línguas, chamado Gunnar Wingren. O título do livro é Diário de um Pioneiro. E ele foi para Belém do Pará e lá começou o trabalho da sua missão. Ele recebeu, segundo ele, uma revelação que ele havia sido batizado com o Espírito Santo, havia falado em línguas, recebeu uma revelação que deveria ser missionário em Belém do Pará, nunca tinha ouvido falar nisso, olhando o mapa, achou o lugar, e na sua biografia ele fala da dificuldade que ele teve para aprender o português. Você imaginaria que se o dom de línguas fosse autêntico, ele falaria a língua do lugar onde o Espírito Santo o levou para ser missionário, que não foi o caso aqui. Mas existe uma dificuldade com a teologia pentecostal. Dá a impressão, perdão pela sinceridade, as pessoas sinceras, você tem tudo que é lugar, mas veja o seguinte, que Cristo, você pode ser batizado, todos podem ser batizados em nome de Cristo, mas o Espírito Santo é só para uma elite. Nem todos qualificam. Então o batismo do Espírito Santo para eles é distinto do batismo nas águas e subsequente. Então Cristo é para todos e o Espírito Santo só para uma elite espiritual. Esse não é o conceito bíblico de batismo. Interessante que até Ellen White diz que a todos que com sinceridade aceitam a Cristo, o Espírito Santo lhes é concedido como dom e testemunho. Mas esse é o conceito bíblico. E aqui o texto diz que a visão do Espírito Santo não é dizer, olha, Cristo é para qualquer um. O Espírito, eu sou só para alguns que estão num nível superior de espiritualidade. Não. A missão do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Agora, além disso, logicamente, você tem 1 Coríntios 12, Romanos 12 e também Efésios 4, que falam dos dons do Espírito. Isso seria um assunto bastante interessante também. Mas uma outra função do Espírito Santo que você não pode esquecer, e é bem parecida com o que a gente já falou, mas você encontra em Isaías capítulo 21. Isaías 30, verso 21. Isaías 30, 21. Pode ler quando achar. Estou esperando os outros. Ok. Quer te desviares para a direita, quer te desvies para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti. Este é o caminho, andai nele. O Espírito Santo pode ser chamado também de o GPS de Deus. Você não acha?
Então você tenta ir para um lado, o Espírito Santo diz: não, vem para cá. Você tenta ir para o outro, não, vem para esse outro lado. Então, e como é que esse GPS divino funciona? Pela palavra escrita e por tentar vivificar essa palavra na sua consciência. É muito importante. Os caminhos dessa vida a gente sempre tenta se desviar para um lado e o outro, por caminhos tortuosos, mas o Espírito Santo é aquele que quer nos manter no caminho correto, no caminho certo, na palavra de Deus. Que coisa maravilhosa! O que seria de nós sem o Espírito Santo? Caio Fábio, que é um indivíduo que eu entendo que não sei, mas pelo menos ele atuou um bom tempo no Rio de Janeiro, ele publicou um livro muito interessante, intitulado A Crise do Ser e do Ter. E nesse livro ele diz que os cristãos hoje cometem um equívoco. Eles querem muito ter o poder do Espírito Santo, ter os dons do Espírito, mas não querem ser transformados pelo Espírito. Esse é o problema. Em grande parte, o Espírito Santo hoje está sendo comercializado dentro do cristianismo. Eu até prometo pela teologia da prosperidade que se você for rico, for generoso nos seus dízimos e ofertas, você vai ficar rico. Como se Deus fosse um Deus agiota. Que você dá, ele retribui desse jeito. Cuidado com isso. Alguns chegam a dizer até: se você não for rico é porque você não tem fé. Bom, então Cristo e os apóstolos foram o maior exemplo da falta de fé, porque nenhum deles era rico. Jesus chegou num ponto e disse: olha, as aves do céu têm seus ninhos, as raposas, os covis, eu não tenho nem onde colocar filho do homem, nem tenho onde reclinar a cabeça. Cuidado com isso. Deus pode abençoar com certeza, mas nós temos que cuidar um pouquinho. Agora, este é um ponto. A missão do Espírito Santo, a maior evidência de que você tem o Espírito Santo na sua vida, é uma vida transformada à imagem e semelhança de Deus. Sabe que os milagres, os dons, podem ser falsificados, e o diabo falsifica. No Egito não aconteceu isso ali, quando Moisés foi fazer os milagres ali, não veio também uma falsificação pelos magos encantadores, os espíritas daquela época? Mas o diabo nunca vai falsificar o poder transformador do Espírito Santo, porque ele estaria trabalhando contra a sua própria obra, contra o seu próprio trabalho. Não se esqueça que a evidência de que alguém tem o Espírito Santo em sua vida é a manifestação do fruto do Espírito e não necessariamente os dons. Agora, essa pessoa do Espírito Santo está disposta a estar sempre conosco. Isso que é bonito. Nessa vida nós enfrentamos muitos problemas existenciais e dificuldades. Algumas pessoas até sofrem daquilo que se chama solidão cósmica, onde você pode estar rodeada por um grupo de pessoas e ali mesmo você se sente só. Você não sabe, cada coração é um mundo à parte. Eu acho interessante, eu gosto de um poema da Paixão Cearense, de Raimundo Correia, que é chamado de O Mal do Século. Ele diz que se o coração, eu não lembro bem as palavras, mas diz assim que se o semblante refletisse o que no coração vai, quantas pessoas que inveja nos causam, dó nos causaria. Imagine se nossos pensamentos se tornassem audíveis e todas as pessoas ouvissem o que a gente está pensando. Talvez a máscara cairia muito facilmente. Mas Deus nos respeita de uma maneira tremenda. Agora, o Espírito está em nós e gostaria de transformar a nossa vida. Nunca se sinta só, Ele está conosco. E eu creio que nós deveríamos ter um objeto especial de gratidão a Deus,
Nós oramos muito por Cristo que morreu na cruz do Calvário e que intercede por nós no santuário celestial que virá nos buscar, e nós deveríamos talvez até orar mais, mas nós deveríamos ser muito gratos por esse Espírito Santo, que é o que torna eficaz o sacrifício de Cristo na nossa vida, que nunca nos abandona. Tenha em mente uma coisa: algumas pessoas acham que o Espírito Santo faz qualquer birraça ali, ele pega, sai e nos abandona. Não. O Espírito nunca, essa é uma força de linguagem que a Bíblia diz que o Espírito já se retirou, e não sabia Sansão que já o Espírito se tinha retirado dele. Não é o Espírito Santo que se retirou em realidade, é Sansão que neutralizou a atuação do Espírito Santo em sua vida. Então essa é uma força de linguagem. Mas mesmo assim o Espírito Santo bate à porta. E uma coisa que pode lhe surpreender, que a gente não consegue entender, como pessoas que foram longe demais, ainda assim o Espírito Santo pode, ele insiste, continua e procura conseguir ainda entrar. Por exemplo, e não sabia Sansão que já o Espírito Santo se havia retirado dele. E como é que você me explica que Sansão abriu a porta do seu coração posteriormente, se arrependeu e sentiu o poder transformador do Espírito Santo, e ele aparece como um dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. E aí? Se há esperança para Sansão, se houve esperança para Sansão, tem esperança para você de sorvejo? Não tem como. Como é que você me explica que o pior rei da história de Israel, chamado Manassés, que segundo a tradição até cerrou Isaías o profeta pelo meio, e nós temos alguma evidência para isso, acho que a tradição não está equivocada por uma razão, até Hebreus 11 fala que alguns foram cerrados pelo meio. E eu acho que faz sentido. Mas quando aquele anzol foi colocado no nariz dele, ele foi levado cativo, ele lembrou que havia um Deus, se arrependeu e sentiu o poder transformador em sua vida, e Ellen White diz que Manassés vai estar no céu. Amém. Isaías nunca diria que isso aconteceria. O Espírito Santo nunca desiste. Você pode desistir dele, mas ele não desiste de você. Amém. Que diferença isso faz? E que Deus nos ajude, que nós possamos permitir que o Espírito Santo exerça o poder transformador em nossa vida. E se Ele quer nos dar um talento, quer nos dar um dom, é por conta dele. Mas que nós tenhamos essa experiência salvadora em nossa vida. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé para a oração? Grande e eterno Pai que estás nos céus, nessa manhã em que refletimos um pouco sobre Tua Palavra, sobre alguns textos que falam desse poder maravilhoso, dessa pessoa do Espírito Santo, que Tu concedeste para efetivar em nossa vida o poder transformador. Nós gostaríamos de permitir que Ele atue em nossa vida, que nossa consciência esteja em sintonia com Ele. E enquanto Jesus purifica o santuário celestial, que o Espírito Santo em nossa vida purifique o nosso coração, a nossa mente e a nossa existência. E gostaríamos de ser gratos por esse trabalho maravilhoso que Ele exerce. Que cada um de nós seja um santuário do Teu Espírito. Também pedimos nesse momento a bênção sobre os alimentos que serão servidos e a cada um de nós. E dê-nos o privilégio de dentro em breve estarmos no Teu reino eterno, em nome de Jesus. Amém. Amém.